Olá, amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, começando agora mais um episódio. E você, é a primeira vez que está aqui conosco? Então, olha, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal, tá? Divulgue esse vídeo para quem você quiser. E nós temos o objetivo nesse canal de atingir o maior número de pessoas, contribuindo com a palavra de Deus para a divulgação do reino de Cristo. Hoje, queridos, nós começaremos uma série que eu reputo ser importante e bem interessante para nós. É a primeira vez que eu faço isso, que é ler um livro capítulo por capítulo e comentando o capítulo do livro. Nós vamos falar sobre um livro, é esse livro aqui, ó, Ego Transformado. Ego Transformado. Esse livro aqui foi indicação de um amigo nosso, que é pastor Everton Vilela de Brasília, né? Nos indicou esse livro. Eu tinha até sugestionado a ele a leitura, ele leu e já passou um feedback para mim, dizendo, olha, você precisa ler, só ler, disse ele, né? Só ler o livro. E nós vamos ler em conjunto com você. Que Deus possa nos abençoar na leitura desse livro, que a compreensão dele possa nos trazer crescimento, tá? Crescimento para o reino de Cristo no nosso coração. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a ler. Então, O Ego Transformado é um livro de Timothy Keller, certo? Da editora Vida Nova, e a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Esse livro, ele tem o seguinte sumário: a liberdade resultante do autoconhecimento, capítulo 1º. A condição natural do ego humano, capítulo 2º. A visão transformada do eu, capítulo 3º. Como alcançar uma visão que transformada do eu. E, por fim, considerações e perguntas para a reflexão. Passaremos então a liberdade resultante do autoconhecimento. Vamos lá. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Não estou me referindo aqui apenas ao comportamento moral. É perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos o coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder. Tenho em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus e como isso se concretiza no dia a dia. Vamos nos concentrar num trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é Coríntios 3, 21 e Coríntios 4, 7. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo. Uau! E Cristo de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo ou encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, não apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio
a não ir além do que está escrito. Muito bom. De modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te fez é diferente dos demais. Quem te fez diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não o tivesse recebido? Encerrada a leitura, passamos aos comentários do livro. Havia uma divisão em toda a igreja de Corinto, a qual fora fundada por Paulo. Mas como percebemos nas referências a Paulo e a Cefas, outros evangelistas estiveram mais tarde na cidade. Consequentemente, diferentes pessoas desenvolveram vínculos com diferentes ministros de projeção. Assim, um membro da igreja havia sido guiado e discipulado por Paulo. Outro havia sido discipulado e nomeado como um líder por Apolo, também um grande mestre, e assim por diante. Em vez de os coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo ou com Apolo, agora se valem desses relacionamentos como trampolim para um jogo de poder. Ou seja, ao invés de eles se gloriarem por terem se tornado ministro, ordenado, nomeado líder por um ou por outro, agora estava na disputa de poder, dizendo Paulo é o principal, Apolo é o melhor, Pedro é o melhor. Nós vemos isso perfeitamente na carta de Paulo. Surgiram facções lá na igreja de Corinto. E essas divisões fragmentam a igreja. Um reivindica o direito de ser líder porque foi discipulado por Paulo, o apóstolo por excelência. Outro, por ser amigo íntimo de outro mestre importante. E assim por diante. Olha só. Eu mereço ser o líder porque estou ligado a fulano. Eu mereço ser líder porque fui ligado a cicrano. Bom, nessa passagem, Paulo mostra que a causa da divisão é o orgulho e a vanglória. Esse é o motivo dos desentendimentos, da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas. Quais são os motivos? O orgulho e a vanglória. Observe o versículo 21, já começa advertindo, ninguém se glorie. E o texto do capítulo 4, verso 7 do mesmo livro de Coríntios diz assim, traz a pergunta, por que te orgulhas? Observe também o versículo 6, especialmente na advertência para que ninguém se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Nada de orgulho, nada de vanglória, diz Paulo. Desse modo, a qualidade que buscamos é a humildade. Isso nos leva a um tema bastante interessante, o da autoestima. Até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditavam que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. Olha só, interessante, né? O que provoca a maior parte dos crimes e da violência? Porque as pessoas são maltratadas, porque são cruéis, porque cometem os erros que cometem. A resposta tradicional diria que a culpa era do rubis, palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, na sociedade ocidental de hoje, desenvolvemos um consenso cultural totalmente oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje são exatamente o oposto do consenso tradicional.
A crença de hoje, que lança raízes profundas em tudo que existe, é a de que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesma. Olha só, interessante, né? Seria a baixa autoestima. Por exemplo, a razão pela qual um marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosas seria o fato de que essas pessoas têm uma valorização muito baixa de si mesmas. Antigamente pensava-se que o motivo era a autovalorização muito elevada e o excesso de autoestima, ego, né? O egoísmo. Hoje, acredita-se que esse tipo de conhecimento resulta da autoestima em doses abaixo do necessário. Há alguns anos, o New York Times publicou um artigo da psicóloga Lauren Slater chamado The Trouble with Self-Esteem. Desculpa o inglês, tá? Significa o problema da autoestima. Não era um artigo inovador nem totalmente inesperado. Lauren simplesmente relatou o que os especialistas sabiam há muito tempo. O importante, ela afirma, é que nada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema na sociedade. Lauren cita 3 pesquisas referentes sobre a autoestima e todas chegam a essa conclusão. Como ela mesma disse, as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas àquelas que as rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais de nosso país. Então, nessa pesquisa que a Lauren fez, ela detectou que o problema não está na baixa estima, mas na elevadíssima autoestima de algumas pessoas. Seria bem interessante explicar como isso acontece, porque acontece e assim por diante. Como isso acontece, por que acontece e assim por diante. Mas, por enquanto, vamos simplesmente concordar com Slater, ou com Lauren, né? Quando ela diz que precisamos de muitos anos para aceitar esse fato. A ideia de que a falta de autoestima é motivo para o uso de drogas, para o crime, para o espancamento da própria pessoa e coisas do tipo encontra-se profundamente arraigada em nossa psique. Slater afirma que levará uma eternidade para essa ideia deixar de existir, o que significa dizer que toda a nossa sociedade hoje está emaranhado na sua mente, na sua psique, que o problema das pessoas que fazem uso de drogas, que são propensas para o crime, né? Elas vêm de onde esse problema? Da baixa autoestima, que haveria muito tempo, né? Haverá muito tempo de conhecimento para que a gente possa entender que não é isso, que seria a elevadíssima autoestima, o ego da pessoa elevado que vai provocar esse tipo de coisa. A questão, como você percebe, é que a teoria do mau comportamento como resultado da baixa autoestima é muito atraente. Não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Nas culturas tradicionais, para resolver esse problema, as pessoas eram repreendidas, convencidas do erro e alertadas da sua maldade. Vamos lá. O intrigante sobre o texto de Coríntios, 1 Coríntios, né? É que o apóstolo apresenta uma maneira de entender a autovalorização, uma maneira de enxergar o eu e uma forma de vermos a nós mesmos que é completamente diferente das abordagens das culturas tradicionais, modernas e pós-modernas.
completamente diferente. Paulo revela 3 coisas nesse texto. Vamos lá? Primeiro, a condição natural do ego humano. 2, a visão transformada do eu, a qual Paulo havia descoberto e que se dá por meio do Evangelho. E terceiro, como alcançar uma visão transformada do eu. Então, na análise dessa questão do ego, Paulo, e desse texto, de 1 Coríntios, nós vamos encontrar essas 3 coisas: a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu e como alcançar uma visão transformada do eu. E estes aí são os capítulos que nós vamos ler agora sim nas próximas edições. Tá bom? Então, meus queridos, nós estamos encerrando aqui esse primeiro momento, onde nós estamos falando sobre o ego transformado. Eu queria pedir para você, mais uma vez, você não é inscrito ainda do nosso canal? Olha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Nós somos podcast, eu sou o Pastor Júnior, que vos fala. Breve nós estaremos voltando com o capítulo 1 desse livro, que com certeza vai impactar a sua vida. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz de Jesus.